Me espelhei muito no saudoso Seu Jimmy, que era treinador da seleção de bola. Que meus adversários fortes mesmo, adversário, que eu não sei o rival. Foi atrás dela, o próprio meu bairro que eu moro. Mas o campeonato mesmo que eu não vou esquecer nunca foi o Copão de 2014, o Velho Guerreiro de 2014. Foi mesmo? Aí aquele ali foi. Aí eu coloquei de novo, fui campeão em cima do Maranhão. Copão também do Copão, em cima do Maranhão. O segundo título teu foi em cima do Maranhão. Foi em cima do Maranhão. Rapaziada, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um episódio do podcast Clube da Resenha, o podcast 00018, né? Já são 18 episódios aí, desde quando a gente começou esse projeto do podcast Clube da Resenha, né? Um podcast que ele vem para buscar o resgate e ajudar no resgate do futebol balsense, né? Haja visto que a gente vem sofrendo há muito tempo sem um futebol, digamos assim, com recorrência na cidade de Balsas, né? A gente vê ali o nosso gigante Cazuza Ribeiro já há muito tempo sem ter grandes jogos. Tem as finais das competições que fazem, né? Das Copas que fazem, né? Que começa no campo de barro e termina no estádio, ou então a abertura no estádio, a final no estádio também. Mas eu digo assim, uma sequência de jogos que possa levar a torcida, que hoje está carente até nos campos de barro, nós não estamos tendo os campeonatos há muito tempo, assim, e praticamente isso vai deixando a torcida afastada do futebol, né? Tanto que no último final de semana eu estive lá no campo do Catingão e assim, é o único lugar que está reunindo essa galera, tanto das antigas quanto da atualidade agora. Esse povo se encontra no Catingão, né? Esse ponto de encontro, para ser mais vivenciado, a gente tem que trazer de volta aí um campeonato balsense, trazer esses grandes jogadores da atualidade pro futebol, dentro do Cazuza Ribeiro, para a gente poder reviver, ter grandes jogos, cada torcida se organizar para ir no estádio. Então o podcast Clube da Resenha, ele tem essa finalidade, que é de ajudar a resgatar o que nós tivemos lá no passado e projetar um futuro muito melhor para o nosso futebol, tá? E em nome de Constance, uma franquia de bolsas e calçados aqui na cidade de Balsas já há mais de 3 anos, né? A Constância, ela fica ali na Avenida Doutor José Bernardino, em frente ali à antiga esquina do Chopp. Então você que procura um custo-benefício para presentear aquela pessoa que você ama, né? A sua esposa, a sua namorada, a sua filha, a sua neta, né? Vá na Constance, procure a gerente, a Renata, você vai ser muito bem atendido, você vai ter um leque de opções para presentear aquela pessoa que você tanto ama, né? E nós temos a Constance não só em Balsas, nós temos a Constance tanto em Floriano, no Piauí, quanto em Picos, no Piauí. Então a Constance é uma rede de lojas aí, daqui de Balsas até chegar lá em Picos, que te oferecem produtos de qualidade com preço acessível. E também estamos em nome de Triunfo Marketing, do nosso amigo Arley. O Arley que é um produtor, né? Que produziu tudo isso aqui, Geivão, que você está vendo aqui, esse estúdio, cenário, logo. Então foi o Arley que fez tudo isso aqui. Então a Triunfo é uma empresa que ela traz soluções para dentro da sua empresa. É uma empresa que traz solução para as empresas. Então você que está aí querendo dar aquela alavancada no seu marketing digital, no seu Instagram, né? Ou então construir uma nova marca, construir uma marca do zero, procure o pessoal da Triunfo. Você que tem aquele sonho, igual eu tive esse sonho de iniciar esse podcast, procurei o Arley aqui na Triunfo. O Arley, cara, 1 milhão de ideias surgiu no momento daquela fala e hoje o podcast está aqui sendo realizado muito em conta por conta da Triunfo, tá? Então, você que tem a sua ideia e quer melhorar ela, quer botar para frente, o marketing hoje é tudo dentro de uma empresa. Então, você que não tem marketing dentro da sua empresa, você está perdendo muito, você está perdendo venda, deixando dinheiro em cima da mesa. Então, procure a Triunfo através do nosso amigo Arley. Durante todo o episódio vai sair o QR Code aí, tanto da Constância quanto da Triunfo. Aponte a câmera para o QR Code que você vai ter acesso direto às pessoas que irão te atender, tá? E hoje nós estamos com um convidado aqui muito especial, um convidado que eu vi ser campeão, acredito que pela primeira vez, o primeiro título dele como treinador, acredito que eu vi, eu acredito que tenha sido o primeiro título dele lá no estádio Cazuza Ribeiro, ali entre 93 e 94, o ano, mais ou menos, um Copão Rio Balsas, né? Começou primeiro com a Alzira teve aqui junto com... agora me fugiu o nome, rapaz. Enfim, a Alzira teve aqui
com Erasmo, um abraço, meu irmão. Esqueci teu nome, mas agora lembrei. E falando como é que foi a origem do Copão dos Bairros. Primeiro foi Copão Rio Balsa de futebol, depois tornou-se Copão... primeiro foi Copão dos Bairros, depois tornou-se Copão Rio Balsa de futebol, tá? Então, assim, eu quero aqui apresentar para vocês agora essa grande figura do futebol balsense, o meu amigo Geivan Borges. Obrigado, Daniel. Geivan, um prazer estar aqui contigo, te receber aqui para falar um pouco de futebol. A gente pensa parecido em algumas situações, né? Você é um grande crítico do futebol, não só balsense, mas a nível mundial. Você tem as suas ideias, você as defende com um ex-idente, você tem os seus propósitos próprios, você não eu não vejo você, não, eu faço isso porque aquele fulano está fazendo, não. Você tem a sua ideia própria de jogo, de armação de time, de montagem de elenco, né? Você começa há muito tempo ali montar um elenco, pensar em quem são as peças. E quero te agradecer, vim com a camisa da Liga Esportiva Balsense em sua homenagem, tá? Que eu sei que você tem muita saudade daquele tempo, né? E eu vim em sua homenagem e também em homenagem ao futebol balsense, com a camisa da Liga Esportiva Balsense, que representa o nosso passado, né, do futebol balsense. Geivan, as suas considerações iniciais aí, fala pra gente aí quem que é o Geivan, como que o Geivan é balsense de nascença mesmo, ou o Geivan é piauiense, né? Às vezes o que está acontecendo muito do podcast é o seguinte: rapaz, eu escuto o podcast ali e fiquei sabendo da história de fulano, eu não sabia que o cara tinha feito isso, não sabia que o cara fez isso. Então, assim, e sinta-se também homenageado pelo podcast, viu? O microfone é todo seu, meu amigo. Obrigado. Primeiramente, agradecer você, Daniel, como um parceiro do futebol. Foi meu atleta também. E, cara, eu tenho muita rodagem nesse futebol aí. Sou do Piauí, gente, sou maranhense, mas hoje eu me considero maranhense, balsense. Piauiense de onde, Geivan? Sou de Ribeiro Gonçalves, Piauí. Nasceu lá? Nasci lá, cheguei aqui de 85 para 86. Já tem uma longa, né? 40 anos, né? Quase 40 anos. Aí a gente chegou aqui olhando futebol. Eu já gostava de olhar futebol lá quando era menino lá em Ribeiro. Inclusive nas raízes da gente, né? Mas aqui, cheguei aqui no Balsa, foi que o futebol também estava bem acima aqui, que grandes jogadores. Aí os grandes times que tinha aqui, Juventude, esses times aí, eu presenciei. E eu comecei no futebol aqui, cara, Daniel, vendo aqui o Campeonato Balsense, lógico. Lá no Estádio Casa do Ribeiro. No Estádio Casa do Ribeiro. Sempre foi lá, né, Geivan? Sempre fui lá. Os jogos, depois que veio os Copão da Prefeitura, né? Copão da Prefeitura, Copão Rio Balsa. Aí eu comecei no Juventude, mas o Dr. Rubens, o delegado Rubens. É isso que eu ia te perguntar, Geivan. Desculpa te cortar teu raciocínio aí, mas aí ao longo da conversa a gente vai fazendo os trechos. E aí eu ia te perguntar realmente isso. Onde que o Geivan começou no futebol em Balsas? Sempre foi olhando aqui, cara, a seleção balsense jogar, os times daqui de Balsas jogar. Aí eu comecei no time da Flora Rica. Eu inclusive fui bicampeão com o time da Flora Rica. Inclusive meu amigo Raimundinho era atleta. Ele falou que foi campeão contigo aqui. O Luciano também, Luciano, Crispim, um monte de cara. Se eu for falar aqui, teve várias finais naquele campo ali. Eu lembro do primeiro, Geivan, que foi lá no estádio, lógico, né? A final, Flora Rica, inclusive o Raimundinho, se não me engano, jogou de lateral direito. Era lateral direito, era zagueiro, né? Zagueiro. Era zagueiro, né? Ele e o Luciano faziam a zaga? Eles eram um jogador, quando a gente precisava botar eles em lugar, eles faziam a partezinha deles. Eu lembro desse... Aí tinha o menino que trabalhou no tempo da Liliane, rapaz, o Meia, o baixinho, gordinho, rapaz, que depois... É o cara daquela loja, né? Sim, aquele cara da loja ali, que é bem na esquina ali com a Popular ali, eu não me recordo muito o nome dele. Esqueceu o nome dele também, rapaz. Mas enfim, vai lá. Aí a gente... Foi o primeiro campeonato, a gente foi em cima do Botafogo. Do Botafogo da Bacaba. Era um time muito forte, né? Muito bom. Nega Emílio na frente, atacante. Emílio, Pé de Boi, o Genilson ali da coisa, muito, muito bom, bom. Nosso time era o Clóvis, inclusive nós batemos, todo mundo batendo pênalti. O Clóvis era teu goleiro? Era o Clóvis lá de Ribeiro. Trabalha com a doutora Erna, na farmácia. Aí todo mundo bateu, o Zezuíno era o goleiro do Botafogo. O Raimundinho falou esse pênalti aí. Foi bater. Se o Zezuíno bateu a mão pra ele aqui assim. Raimundinho, eu vou pegar teu pênalti. O Raimundinho vai na boa, cara. Olha lá e bate firme e vamos ser campeão, cara.
Esse foi o primeiro título teu, Gevan? Foi o primeiro título meu. Só que tu comentou antes que tu teve uma passagem pelo Juventude com o Dr. Rubens. Como é que foi isso? Mas eu só era um auxiliar ali deles lá. O time do Maranhão, que era o tempo do Nincha, o Nego Mar, aqueles caras que jogavam. Mas como é que tu se entrosou com os caras? Como é que foi? Rapaz, é aquela coisa, sempre em todo lugar que eu chego, assim, eu sou um cara curioso, né? Eu gosto de curiar. Por isso que eu gosto de assistir muito futebol, porque eu me espelho muito, assim, no bom futebol, né? Aí depois eu viajei, fui pra São Paulo, né? Aí cheguei, voltei, botei o time de novo, meu irmão Mazinho também, sempre pelo meio. Chegou, ele pegou o timba. Aí eu fui, coloquei de novo, fui campeão em cima do Maranhão. Copão também do Copão, em cima do Maranhão. O segundo título teu foi em cima do Maranhão. Foi em cima do Maranhão. Do Luiz Carlos? Do Luiz Carlos, sim. Negão Luiz Carlos. Luiz Carlos, fui campeão. E fui campeão também pelo Centro também. 2007. 2007, fui campeão. Nós também. Estava lá. Um bocado de mais dizer assim, eu já dei uns títulos assim, cara. Nova Trisdela. Nova Trisdela, lógico. O ano passado, que título foi aquele do ano passado? Aquele ali foi sensacional. Qual era o nome do campeonato daquele? Era o José Bernardino? José Bernardino. Ah, era o José Bernardino. Bernardino. Ali eu tava começando já um pouco cansado assim, dos campos de barro, né? Que a gente sofrido demais, né? Eu rodo muito aqui nessas cidades aí. Aí, cara, a cidade de Balsa hoje nós tem que levantar a cabeça e pensar um pouquinho, porque nossos atletas não merecem tudo isso aí, cara. Que campo de barro acho que não é legal, né, cara? Porque hoje a negada gosta de jogar na grama, né, cara? Sim. É melhor, dá mais um espetáculo, seja melhor, iguala o jogo. É mais igual o jogo, exatamente. E, aliás, quem é o time mais técnico anda mais, e aquele time mais... E no barro não, é a hora que eu vou falar, que iguala tudo, né? Aí tira a qualidade. Tira a qualidade e entra mais à vontade, a garra, a determinação, né? Fica muito... Não trabalha a bola, não tem transição, mas é aquela coisa ali, contra uma bola perdida, você pensa de um jeito, a bola chega de outro jeito, pensa que vai chegar no teu pé, o cara dá o passe, não dá para dar passe, quase. Gevan, falar um pouco aí da sua família, pro pessoal do podcast conhecer, acho que a maioria conhece, né? É você, o Mazinho, a Flávia? Eu sou órfão de pai e mãe, eu sou filho da Isabel Bosch, nós viemos lá do Piauí, meu pai. Aí eu tenho minha irmã, a Flávia, tenho o Mazinho, todo mundo conhece aí na cidade. O grande Agamenon. Tinha o Agamenon, que era o saudoso, gostava de torcer lá na beira de campo. Pois eu ia chegar nessa assunto. Inclusive, ele é bem parecido comigo. Parecido, rapaz. O Agamenon, eu lembro dele, ele corria para um lado e outro daquele campo. A galera aí conhece essa galera mais... Eu conheci ele muito, o pessoal do Colorado, Potosiense. Esses times aí tudo conhece ele, Cruzeiro, Arsenal... Juventude, aquela galera daquele tempo ali, que era um estádio cheio, derramando ali, cara. Já vi finais ali, Tiradentes e Cruzeiro ali, que não tinha espaço para entrar uma pessoa ali, tinha que ficar em pé em cima do muro de tanta gente. Aí, cara, hoje a gente tá vendo que isso não é só Balsa, é no geral, né? Agora mesmo, o futebol maranhense, né? Nós temos aí um time que... O Sampaio Corrêa, que o ano que vem tá sem divisão, né? Então você pega um reflexo disso. Só que a gente não pode estar, Gevan, pegando como exemplo o ruim. A gente tem que pegar o bom como exemplo, né? Acho que você, na sua trajetória como treinador, você sempre tentou buscar o bom como exemplo, né? Você pegava Pronto. E aí, só para concluir a questão do Sampaio, a gente tem que pegar coisas boas. Tá acontecendo no Maranhão? Tá. Mas eu não preciso estar do mesmo jeito que os caras. Eu preciso melhorar aqui dentro de casa para que o todo depois comece a melhorar. Não, o futebol balsense está bom, vai vir o futebol do Riachão, vai vir o futebol do Tasso Fragoso, vai vir o futebol do Alto Parnaíba, da Mangabeira, da Fortaleza, de Carolina, enfim, ao redor todo. Tanto que naquele tempo, antes de você, a gente percebe pela fala dos caras que, assim, tinha jogador bom em toda a cidade, né, cara? E assim, e pra cá havia um pouco jogadores, porque o que tinha aqui suportava o campeonato, né? Você fazia 10 times, a gente conversa lá na barbearia, né? Se fazia 10 times. E hoje, Gevan, se botar um campeonato aqui e trouxer, lógico, jogador de fora, até dias atrás eu coloquei uma enquete sobre o que a torcida pensa, né, disso aí, de jogador de fora. Cara, a maioria prefere que venha jogador de fora, não desfazendo do jogador de casa, mas
diga assim, não, pode trazer jogador de fora, não tem problema nenhum, né? E aí você formava 10 elencos. Hoje aqui em Balsa, se você trouxer, complementar com o jogador de fora, você faz um campeonato de uns 15, 16 times, não faz, Giva? Faz sim, que nem tu falou do Sampaio, começando lá, chama-se gestão, né? Isso aí vai acabar acontecendo o que está acontecendo com o Sampaio, né? Aí quando a pessoa é organizada, no caso, nós em Balsa, nossa cidade de Balsa hoje. O Balsa começou assim, cara, aquela segunda divisão que jogou com o Rogério, ali o Josimar, o Vinícius, o Floriano, aqueles caras lá, colocaram o time na segunda divisão. Cara, eu fiquei encantado, mas depois, cara, não sei o que foi que aconteceu. E falando sobre o Campeonato Balsense, eu disputei o Campeonato Balsense com 12 times aqui. O time tudo nivelado, um jogador qualificado, lógico. Os 12 times qualificados? Os 12 times. Aqui no Balsa, eu cheguei a ver o cara, o saudoso seu Jimmy, ele convocava uma seleção e ficava... assim, acho que triste por muito, fica outra seleção lá por fora. Cara, aí eu fico aqui hoje encantado, cara. Tinha vários goleiros dentro de Balsa, goleirão. Hoje ainda tem, cara, também. Tem, tá começando a ter uma meninada, né, cara, hoje, porque o goleiro hoje mesmo, de base mesmo, que tinha, era meu amigo saudoso, Giovanni, que eu não gosto, né? Mas eu espero que hoje já tem uma escola aí que está chegando, uma escola de goleiro aqui. Até com o rapaz, eu vi os meninos falando lá no ginásio, que tem um cara aí. Rapaz. Que ele já escola específica para goleiro. Ele já até pegou no time do Balsa, o rapaz lá que veio de São Luís, não sei, eu vi o pessoal falando que é pra colocar uma escola aí, negócio de goleiro também, que tá faltando isso aí. Porque eu não vejo as escolinhas hoje revelando goleiro, né, cara? Não tem. Os jogadores, sim, tem muito jogador de linha aí que tá jogando nos clubes aí pra fora, né? Sim, tem. Aí, mas goleiro só foi o Juan, e o Juan, inclusive, ontem tá até pegando, né? Contra o Corinthians ganhou lá. Foi. O Juan, que é de Balsa. Pessoal, nós estamos fazendo essa gravação aqui. E um dia antes foi jogo do Juventude Corinthians, né? E o Juan, que é filho do Cabo Eudes, né, Ivan? O Cabo Eudes foi um policial que trabalhou na cidade de Balsa lá nos anos 90, foi jogador do Tiradentes, jogava de zagueiro, jogava de lateral direito também, né? E infelizmente, num acidente em São Luís, acabou se envolvendo no acidente e foi fatal, faleceu. Mas tem um filho dele, o Juan, que inclusive jogou no Tiradentes aqui, né? E ontem, né, no jogo que Juventude Corinthians foi titular, já é o segundo jogo, né, que ele titular, pegou muita bola, né? O time ganhou, inclusive. Então, assim, cabe esse registro aí, né? E deixar um abraço pro Juan, nosso amigo. O Juan tá devendo uma live pra gente aí, ao vivo. Ele ficou de pedir autorização pro Juventude para poder fazer uma live, né? E ainda não deu retorno pra gente, mas breve nós vamos ter o Juan numa live aí de 1 horinha mais ou menos com ele, para o pessoal conhecer quem que é o Juan. Sim, o Juan foi um rapaz que ele já tava saindo, aí ele inclusive chegou, pegou... Fez uma final contra a gente, Daniel, que você jogou. 2007. Em 2007, a gente foi campeão em cima dele, ele já tá sabendo disso. Até meu menino brincou com ele no dia que ele tava encontrando lá no supermercado, ele falou, meu pai foi campeão em cima de ti, eu era bem pequenininho. Aí ele sorriu, abraçamos ele lá, tudo mais. Somos um torcedor do Sargento Eus, era muito meu colega, ele Mas, cara, tá valendo. E espero que o Balsa hoje, cara, nossa cidade... Em relação a muita cidade do Maranhão hoje, nós tem que ter um time. Eu peço, cara, os empresários, o poder público, que a gente vão se unir. Porque, cara, nós estamos ficando muito para trás. Balsa, eu cheguei e acompanhei o crescimento de Balsa todo. E do futebol. Balsa cresceu e o futebol regrediu. Aí, cara, eu não entendo isso aí. Cara, porque eu tava até conversando com o Daniel. Daniel, eu cheguei aqui em 85, 86, eu olhava esses campos, era lotado de gente treinando, cara, de terça a sexta, que lógico que segunda-feira né, descanse lá, aquela coisa, trabalho, mas os campos aqui, Vai Torô, era campo da polícia, campo do Catumbi, Pulsar, era lá as barreiras, né, tinha 2 times jogando, tinha 2, 3 fora. Aí hoje eu fico pensando aqui, quando eu vou falar com um atleta hoje, porque é ruim de entender esse pessoal de hoje, porque eu falo para meu filho, vai na minha aqui que vai dar certo, porque o atleta,
Porque quando eu mexo com um jogador, que eu quero um jogador, que eu olho para ele, que eu vejo que ele vai florir e sempre oscilar no meu time, eu sei cara de jogador, eu conheço. Porque eu já fiz aqui, cara, coisas que muitos já não fizeram, né, cara? Eu respeito muitos treinadores de Balsa hoje, claro. O respeito é em primeiro lugar comigo, mas de 94 pra cá, cara, eu acho que se eu... É porque eu viajei muito, mas ainda tem um bocado de títulozinho aí, cara. Acho que passa de 20 no geral aí. Pois é, eu acho que... E Balsense, você ganhou quantos Balsenses? Eu fui tricampeão pelo Guarani. Tricampeão pelo Guarani. Tricampeão. O último foi 2007? Não, o último foi 2017. 2017. Tá em cima do time do meu amigo Raimundinho. É aquele que o Rafael foi sair jogando? Não. Aquele ali foi Velho Guerreiro. Velho Guerreiro. Aí aquele que o Nilton fez o gol, o Nilton com centroavante. Sim, de cabeça. Que o Cássio jogou. 2007. O Cássio lá da Malabeira. Tá. 2017. Sim. E nosso goleiro era o Giovani. Isso, 2017. 2017, o goleiro era o Giovani. Macarrão foi campeão. O menino de Uruçuí. A gente brincou muito no final, ganhei a final do Raimundinho, o Raimundinho ganhou o final de mim já, semifinal, essas coisas. Porque eu costumo chegar sempre ali, né? Não gosto sempre, nunca cheguei sempre ali entre os 4, sempre eu tô. E inclusive foi esse último lá de dia 8 de junho, que fez o ano agora que passou. Foi um campeonato que foi, cara... Eu fui na raça mesmo e na sorte que a gente tem, e Deus em primeiro lugar, lógico. E deu certo, foi 4 vezes nos pênaltis. Cara, não é qualquer um não, velho. Não. Oitava, quarta, semifinal. E o elenco limitado, né? O nosso elenco era... Tanto limitado de recurso financeiro e de jogador, né? Recurso humano, sim. Né? A gente fez coisas incríveis, cara. Porque deu certo. Inclusive o Júlio, né? O Júlio, que hoje é subsecretário de esporte, foi um cara que estava sempre com a gente lá, ajudou. O Tatá, lógico, era meu auxiliar, que hoje, inclusive, já foi até campeão lá pelo time do São Luís. Um torneio que fizeram aí pro aniversário da cidade. O nosso amigo Alan, nosso prefeito aí, cara, que eu acredito muito nele. Continuo acreditando que ele vai resgatar. Foi meu atleta do Guarani, jogou inclusive com o Neguinho do Prosópio. É mesmo? Muitas vezes era chato no banco, assim, às vezes Ivan me bota. E eu digo, rapaz, tu vai fazer o gol mesmo? Pois eu vou te colocar, eu não vou te colocar o Alan, vou colocar o gol. Eu sempre uso essa palavra. Cara, não tô te colocando, vamos fazer miséria. Ele entrava, deu seu... Que ano foi isso, Giba? Rapaz, ele jogou, ele mesmo é um conhecedor toda vez que... Até eles veem, tu me matou no banco, Giba. Não, cara, é porque o elenco era... A gente, muitas vezes, o jogador reserva é aquele que fica na arquibancada, não é aquele que vai estar na... É o que tá dentro, tá disponível pro jogo. Tá disponível pro jogo. Ou que reserva é aquele. É aquele que fica na arquibancada, né? Não, cara, mas eu tem muita gente, acho que os atletas, acho que 70% dos atletas passaram no time que eu quem foi sua grande inspiração como treinador pra você dizer assim, aqui em Balsas, vamos falar de Balsas, né? Eu sei que você tem seus treinadores a nível nacional, nível internacional que você gosta, mas dizer assim, Balsas, assim, quem foi o cara que você ia pra beira do campo, olhava e falava assim, esse cara é bom. Me espelhei muito no saudoso Seu Jimmy, que era treinador da seleção de Balsas. E do Colorado, né? Ele não treinou o Colorado. Não? Treinou o Cajueirense. Ele treinou esse time. Eu não estou recordando qual foi o time que ele treinou. Mas a seleção, quando a seleção oscilou muito dentro dos Copão Sul do Maranhão, foi ele que levou até São Luís. Foi campeão, inclusive, aqui em Ribeirão Imperatriz, com o Mauro, eu me lembro, aí, fazendo 2 gols na final. Perdemos de 1-0 na seleção lá. Inclusive, que esse manto aí, esse azul aí, branco aí, é lindo demais, seleção de Balsas. E eu espero que ela volte agora, volte com vontade, vamos se unir e vamos... as pessoas hoje, só falta isso aí, Cidade de Balsas. Porque hoje, cara, só falta as pessoas... Geivan, não tá faltando em Balsas um da Silva, assim, no sentido de organização, de chamar a responsabilidade, chamar o empresário, chamar o poder público. Porque o que o da Silva... O que eu via muito na figura hoje... Eu era criança naquele tempo, né? Moleque, um sonho de jogar. O meu sonho, que nem já falei pra você muitas vezes, era jogar nesse time. Meu sonho não era nem ser profissional, era jogar no Guarani,
no Potosiense, no Colorado, no Cajueiro, no Cruzeiro, né, no Juventude, nesses times, Tiradentes. E eu realizei e fui campeão contigo no Guarani, né? Mas assim, analisando assim a trajetória, cara, o Da Silva, ele era mão de ferro para organizar as coisas. O Campeonato Balsense acontecia, os times compareciam. Todo ano tinha um Campeonato Balsense. Todo ano tinha um Campeonato Balsense. Não falhava. Então eu vejo que falta hoje na figura do dirigente, é trazer poder público e poder privado. Falar, gente, eu tenho um projeto de futebol para Balsas. Venha comigo. E aí eu vejo hoje que não tem. Tem aqui a prefeitura, poder público do lado. Assim, sendo bem honesto e com vocês que estão nos assistindo, a prefeitura, ela por si só, a gestão pública, ela gera muito mau orçamento. E isso não é de agora, isso é de sempre. Então, o que é que acontece? Quando tem uma figura central que traz isso, que traz o poder público, que traz o poder privado, ele consegue agregar isso aí, ele consegue fazer um campeonato, mas para isso tem que ter projeto. Qual que era a diferença do Da Silva, que o negócio fazia acontecer? Olha, Daniel, foi bom tu falar no Da Silva, meu colega, né? Nós estivemos até conversando um dia desse aí na casa dele, porque ele tem vontade de voltar, mas tu sabe, cara, que já desgastou muito, né? Pela nossa idade, né, também. Mas o Da Silva fez acontecer, fui campeão com o tempo do Da Silva, na Liga Esportiva Balsense, ele fazia acontecer. Você via que lá as reuniões da Liga Esportiva Balsense, às vezes era na casa dele, ele trazia o empresário, ele trazia o poder público e se unia e acontecia. Eu via que aquele campo ali, ele era nosso, hoje, o espelho do sul do Maranhão, era dos melhores gramados do sul do Maranhão que eu já vi, foi eleito dos melhores gramados. Hoje, cara, nosso estado do Cazuza Ribeiro, que é lá da gestão pública, eles nunca hoje, assim, não olharam para esse lado, assim, do campo, porque eu rodo nessas outras cidades aí, eu não estou falando do problema do Alan, porque o Alan hoje vai fazer, que ele já me falou isso aí, porque ainda está muito cedo, né, cara, tem tempo agora para fazer, e eu vejo que nosso campo aqui, que eu fui em Baixa Grande, cara, o campo lá, cara, até doido. Não, você pega todas as cidades ao redor, Tasso Fragoso agora fez uma final, que eu vi a transmissão, né? Sim. E um campo bacana. O campo de Ribeiro era um campo do estado, todo mundo quando olha o campo de Ribeiro Gonçalves hoje, o gramado sensacional, luminária, tudo, vestiário, até o do Uruçuí é um campo bom, mas eles também não é assim em termos de gramado, ele não é muito bom, né? Mas aqui bancada lota, todo mundo paga para entrar, aquela coisa, todo mundo, porque os clubes querem aquele dinheirinho, né? Que nem tu fala. A gente é uma receita, né? É uma receita. Para pagar jogador, para comprar material. Sim. E voltando ao Da Silva, cara, eu queria ver aqueles dirigentes, assim, esses caras que fosse fazer acontecer, que nem o Da Silva era, né? Você lembra que ele era o tempo do Chico Coelho, o tempo desses caras aí. O Chico Coelho sempre estava em cima, ajudando ele, o poder público ajudava ele também. Mas ele botava moral, a galera lá, a polícia estava lá, no hábito só começava a partida quando a polícia chegava. Era desse jeito aqui, já todo mundo, na hora que ele fazia o campeonato, já metia o ofício, já mandava lá pro quartel ou pra guarda, que seja, né? Mas o pessoal comparecia, tinha que comparecer. E o público também, né, cara, em geral, mesmo que hoje nós temos uma cidade de 100 e poucos mil habitantes. Nós vê hoje o público, nós vê no Pulsar, nós vê lá no Caxingão, que tu fala, lá não sei onde, lá no Caiçara. Cara, Nova Sucena. Nós temos que chamar, nós temos que fazer um chamativo pro campo, Cazuza Ribeiro. E outros campos também, gramar campo, porque hoje nós temos que fazer outros campos em outras localidades. Aqui do Balsa, o Balsa tá grande, né, cara? Lá no rumo da Cidade Nova, lá no rumo da exposição, que inclusive eu ouvi falar que vai gramar, graças a Deus, vai ter, né? E eu acho que aqui agora na gestão pública do nosso amigo Alain, eu acho que vai ter que fazer acontecer. Então, Rion, o que eu vejo assim para campo, em Balsas, nós estávamos falando em off aqui, mudou bastante, né? A gente tinha em Balsas porrada de campo. Você citou nomes aí de Vaitorô, Campo do Catumbi, não sei o que lá, Campo da Açucena, né? E assim, hoje diminuiu muito. Nós temos 4 campos para jogar campeonato aqui, fora o Cazuza Ribeiro, né? Que é o Nova Açucena, que é o Caiçara, que é a Exposição e que é o Pulsar, né? E hoje a gente não tem mais essa quantidade de campo para o pessoal brincar, para o pessoal treinar. Então, hoje,
É isso que eu tô te falando. O cara que vai ficar nesse meio termo entre poder público e poder privado é o cara que tem que fazer isso acontecer juntamente com a prefeitura e com os órgãos privados, né? Hoje a gente vê, cara, a indústria da Impasa está aqui em Balsas hoje, cara. Então, uma indústria fortíssima, né? Tá trazendo receita para dentro da cidade, tanto gerando emprego quanto gerando renda, né? Então, isso é muito importante para a cidade de Balsas. E eu vejo isso com muito bons olhos para que isso pode acontecer. Só que para isso que acontecer, igual eu te falei, tem que ter o homem que vai fazer o negócio andar, né? Não pode deixar só por si só, que aí acaba que não acontece nem para um lado nem para o outro, não é isso? Então eu vejo muito a figura do Da Silva nesse que tá faltando hoje em Balsas, né? Hoje chama de manager, né? O manager do futebol balsense, né? O Da Silva, eu acho que se ele fosse naquela época lá, eu acho que a coisa ia andar melhor, sabe? Porque tem que aparecer pessoas assim, e tem, cara, tem vontade, que nem próprio você, cara, que hoje você é um cara que fez isso aqui acontecer aqui, isso é inédito em Balsa, pô. Eu fico muito alegre e pensando assim, ó, o Daniel andou muito e viu, tem um conhecimento, e é um resgate do futebol aqui, balsense, pô. Você falou na Ipasa, tem a Frangonato, tem vários, o próprio Matheus, que começou na nossa cidade, hoje está bem bacana, hoje está, que Deus abençoe ele bem, hoje está um cara, né, Sim. que pode nos ajudar. Com Nós chega lá, que eu acho que ele não vai negar para as pessoas que faz o certo, cara. Porque pessoas que for para brincar de fazer futebol, aí sim, cara, aí os caras viram as costas. Mas, porque futebol é coisa séria. Porque eu vejo, para ter um time profissional em Balsa hoje, eu falo aqui, nós tem que se organizar e se organizar primeiro. Você sabe, estruturalmente. Porque hoje nós não tem suporte para nós fazer o quê? Nós trazer um time profissional em Balsa. Porque o nosso campo, cara, com todo o respeito ao que nós tem, mas eu acho que agora vai... O Leandro Machado falou aqui, aqueles campos ali, esquece ele. Pode esquecer. Ali muita coisa ali, o campo ali, né, eu lembro que foi nas outras gestões do Rochinha, que o Balsa estava no futebol... Na primeira divisão. Ali não dá para entrar, dentro do vestiário não tem como entrar um time profissional ali. Não tem como entrar. Eu fiquei... assim, um pouco com vergonha, cara, da nossa cidade desse tamanho, uma cidade riquíssima, da cidade do Maranhão hoje, é a cidade de Balsa, né? Sim. E vamos pensar maior, cara, não vamos pensar só em campo de bala, vamos esquecer pequeno, um pouquinho, né? Pensar pequeno, porque é o seguinte, inclusive vai ter um campeonato agora, né? O Copa Interbairros. Copa Interbairros. Eu acho que eu vi o nosso amigo Júlio falando que é 24 times. Mas eu te falo aqui, 24 times. São nivelados esses 24 times? Eu acho que 4, 5 times, né? Que já entra como favorito para. Sim. Os outros eu acho que são azarão, certo? Porque para você dar oportunidade para todos os atletas de Balsa hoje, porque tem as partilheiras, né? Do primeiro e desce, né? Uhum. Você tinha que fazer uma segunda divisão para botar os outros pessoal para jogar. E fazer um campeonato de qualidade de top, né? De jogador e de time, que nem eu falei, vamos supor, de 10, 12, 15 times. Mas era, Gervão, o que acontecia antes. Uhum. Tinha-se o Campeonato Balsense, digamos que seria uma primeira divisão, e tinha o Copão dos Bairros. E tu lembra que o cara que assinava o Copão do Bairros, ele podia jogar o Balsense, mas o cara que assinava no Balsense não podia jogar o Copão do Bairro. Por conta do nível técnico. Então você trazia o pessoal do nível mais baixo, teoricamente, para jogar o Copão, e tu deixava o pessoal com nível mais alto jogando o Copão dos Bairros. Tanto que o cara do Balsense não podia jogar o Copão, né? O que tu tá falando é isso. Então, assim, fazer os campeonatos de nivelação, de nivelação técnica, né? Você tem um monte de jogador da primeira prateleira, de segunda prateleira, terceira, quarta e quinta. Você vai ter. Se você colocar no mesmo campeonato esse tanto de jogador tudo num só, você vai ter jogo de 12-0, de 20-0. Aí você fala, o cara foi artilheiro do campeonato. Com quantos gols? Com 8. Ele fez quantos? Só no jogo ele fez 6. Né? Então você tira o brilho da competição. E você parte para um lado mais assim, digamos assim, de... folclórico, né? Um campeonato mais voltado para a população do que propriamente para a disputa, para a competição, né? É o que eu penso. Gervan, e aí, a gente mudando aqui um pouco o assunto, como que o Gervan, quando ele fala assim, eu vou botar meu time naquele campeonato, como é que o Gervan começa a montar o elenco?
Daniel, eu sou um cara assim, muitas vezes, pô, o Givan é chato, o Givan é crítico, o Givan é aquilo, não. Eu penso muito, né? Aí o cara diz assim, não, eu vou pegar fulano de tal, vou pegar fulano de tal, vou pegar fulano. Às vezes, muitas vezes até brinco, não, deixa todo mundo montar seu time, vou montar o meu. Tá entendendo? Uhum. Aí, mas não é com sobra, lógico que eu vou sempre nos grandes jogadores, que inclusive a gente vai lá, dá um toque. Eu sou aquele cara que fui muito na porta de jogador, bati na porta de jogador, tu sabe como é que é o boleiro, né? O boleiro sempre, ele dá uma palavra aqui, dá outra palavra pro outro cara, não quer agradar todo mundo e ao mesmo tempo é aquele migué dele, entende? Uhum. Eu fiz muito assim, com o Leandro, com o Lito, que é meu grande zagueiraço, né? O Lito ali, meu grande amigo. Você ali. que descobriu ele no Futebol Balsense, né? Foi, ele chegou aí, eu achei ele, né? Mas falando em montação de time, cara, eu sempre fui um cara que eu monto aqui, eu pego um jogador aqui de bossa, lógico, mas eu tenho aquela raiz minha que vem ali do Piauí, cara. Uruçuí, em primeiro lugar, Ribeiro Gonçalves, que eu já sempre tive meus atletas dali, fui campeão sempre com eles, Nego Tonho da Preta, Faísca. O Nego Faísca, o Martins, o Guina, Dó, esses caras e outros mais. Aí depois daquele tempo, teve um monte dessa época. Agora eu já tenho mais o Ceará, que é o cara que eu me espelho muito, que é meu capitão. É o jogador, é o meu capitão, sabe? Capitão, que poderia ser o João Neto, que inclusive é até meu compadre, tá? Mas é o cara que eu espelho do jogador hoje aqui, que eu me espelho em primeiro lugar, é o João Neto, cara. E o João Neto me decidiu muito o campeonato aqui, que ele é fera, foi um injustiçado no futebol. Foi para São Paulo, tava bem, mas o hall do futebol, assim, né? Aquela curva lá do futebol lá, politicagem. Ele mesmo se desgostou, né? Aí, mas foi campeão, multicampeão em toda a região do Piauí, Maranhão, tudo mais, o João Neto. Tem o Carlinho também, que é o outro cara meia, joga no sacrifício, vem comigo, vem de madrugada, vem chovendo, eles alugam carro, vem aqui para jogar para mim, eu sou... E que nem muitos caras aqui, inclusive você também foi um cara atleta comigo que sempre me ajudou. É o jogador que ajuda o clube, né, cara? Sim. E vocês foi um. Vocês sempre me ajudavam com palavra, não é só financeiramente, com palavra, aquele cara que é vestiário, o Ventão. Cara que foi muito campeão aqui dentro de Balsa, é um cara que quando ele diz assim, sim, ele vai, e dentro um cara bom de vestiário, um cara que chega e motiva, quando ele sempre tem aquelas... quando ele dá também some e ninguém acha o homem. O Zirote do Ventão. O Zirote. Mas é um cara bacana, um cara bom, um cara... Tá doido, eu sou um fã do cara. E Geivan, assim, o pessoal aqui Balsas tem uma crítica, né, contigo. Acho que você tá chorando, rapaz. Não, aqui é porque quando eu falo é a vista que tá. Que vai cansando. Tem uma crítica que o pessoal faz assim: o Geivan só gosta de jogador de fora. Agora é hora de você falar assim, não é só de jogador de fora, porque só fala assim, o Geivan, quando bota o time, o cara joga com ele o jogo todo, o campeonato todo, chega na final e traz os caras de fora. Como é que é esse negócio pra você? Você sabe disso, né? Daniel, eu sou um cara, assim, pra eu falar, eu já vou gerar uma, né? Uma intriga. Tipo assim, uma intriga. Para nossos amigos, dirigentes, que aqueles... Porque tem uns que gostam de ser campeão, e tem uns que gostam de colocar time. Isso aí é fato. Porque o campeonato que começa, você já sabe os favoritos para chegar, né? Ali e tudo mais. Quando não tem um azarão, sempre pinta um azarão, né? Mas eu, jogador de fora, que nem em lugar nenhum do mundo hoje é proibido trazer jogador de fora. Mas só muitas cabeças que pensam assim, porque eu monto meu time, eu tenho que montar do meu jeito, tu tem que montar do teu jeito, o rapaz tem que montar do teu jeito. Isso é uma interferência da organização, de quem está organizando o campeonato. Porque eu tenho que montar meu time do meu jeito. Porque brincar de fazer futebol, aí é sim. Aí vamos botar só da cidade. Esse aí já é brincar de fazer futebol. Porque eu te digo hoje, sinceramente, hoje, o atleta de futebol, hoje o jogador atleta hoje é difícil, cara. Hoje tem jogador de bola. Tem um jogador de bola. Mas o atleta mesmo, o cara que é dedicado 100%, você me aponta um cara aqui que nem fazer muitos aí. O Zé Augusto tem o exemplo dele aqui. O Zé Augusto esteve aqui nessa mesa, nesse mesmo lugar que você está sentado aí. Ele falou o seguinte, Daniel, depoimento dele no podcast. Quem quiser assistir, pessoal, aproveitar também o momento.
Se inscreva no nosso canal do YouTube, já são praticamente quase 500 seguidores inscritos no nosso canal. Ative o sininho da notificação, deixe os comentários lá nos nossos... Deixe seu like, deixe seus comentários lá em cada episódio, tá? O que o Zé Augusto falou aqui? O Zé Augusto falou o seguinte: Daniel, eu acordava às 5h30 da manhã, 6 horas do treino da seleção, lá no estádio, ou do time que eu jogava, 7 horas tomava banho, 8, 7h30 estava no serviço. No final do dia, saí do serviço 5 horas, eu ia lá pro Aitorô jogar pelada. Então, assim, o cara tava se exercitando, aí a gente tava falando em off. O cara não consegue mais sair 5 horas da manhã, da tarde do serviço. O cara vai sair só 6h30, 7 horas, né, na maioria das vezes. Vai pra uma academia, vai puxar um peso, vai dar uma corrida, né? Hoje a gente tem várias situações que dá pro cara fazer o treinamento, mas basta querer, né? Então, o que você tá falando é isso, né? Que a galera de hoje busca mais o jogo do que ser jogador, né? Eu vou pro jogo. Mas para você ir pro jogo e ser jogador tem uma diferença grande. É isso que você tá querendo falar. Justamente, Daniel. É isso que eu te falo. Em termos de montação de time de jogador de fora, isso aí se chama assim, cara, reforços, cara. Não é que a gente vai abandonar o jogador da nossa cidade, que tem muito jogador bom de bola aqui. Mas é muito time, cara. Por exemplo, tem uns jogadores que nem eu acabei de falar, o jogador de segunda divisão, do Copão, ele ia jogar para jogar no Campeonato Balsense. Para ele se destacar para ir para o Campeonato Balsense. Exatamente. Que nem eu te falar, em termos de montação de jogador de fora, hoje, Cidade de Balsa hoje dá 50 times, mas hoje nós tem 24 goleiros dentro de Balsa? Tem. Nós tem 24 zagueiros. E posição para os outros for falar? Não tem. Na lateral direito hoje. Quem é centroavante hoje dentro de Balsa hoje? Um centroavante goleador. Que eu posso hoje, um amigo meu, dizer assim: Givan, manda um centroavante aqui para resolver. E aí, eu vou mandar quem? Eu vou mandar o Ventão, cara, com 38 anos. O Ventão vai ali, porque hoje, se eu montar um time, respeito a todos os jogadores que eu vejo aí, o primeiro jogador que eu vou pegar é o Ventão. Por quê? Eu já peguei um centroavante. Eu poderia começar pelo goleiro. Mas eu vou começar pelo um goleirão. Porque outro goleiro que nós tinha. E o zagueiro que nós tem hoje, nós tem o Dudu, né? Aqueles caras ali. Hoje nós não tem 4, 5 zagueiros dentro do Balsa. Tem. Qualquer um pode vestir a camisa ali, a 4-3 ali e jogar na zaga. Mas zagueiro não tem. Se nós montar um time profissional hoje dentro do Balsa hoje, nós pode ter um suplente ali para ir 2, 3, 4, ele põe suplente. Mas jogador para time profissional hoje no Balsa, hoje, cara, tem que se preparar. Porque eu vejo o jogador, não quero entrar em vida pessoal do jogador, que o cara faz o que quer. O jogador, quando sai da empresa hoje, ele vai para uma mesinha tomar todas. E hoje está cheio de campo, society, academia, que nem tu falou, para o cara se preparar. Para ele, no final de semana, tá pronto pro jogo. Porque hoje a gente não faz coletivo, mas treino individual. Individual. Tá? Uhum. Porque tu chega preparado. Como é que eu vou te colocar? Tu passa 2 meses, 3 meses, aí tu chega lá no vestiário, se tu for alongar 15 minutos, tu te aleja. Porque tu não fez tu não fez um físico, tu não fez um coletivo, tu não fez nada. Se eu te botar 15 minutos, que tem alongar 15 minutos dentro do vestiário, 10, um preparador físico te pegar ali, tu se aleja e não vai pro jogo. O cara vestir a camisa e entrar pra dentro de campo ali, é que nem aquela coisa, porque tem cara que entra sonolento que o cara já entra perdido ali. Porque chama-se concentração. No tempo do Dr. Rui Juventude, o jogador treinava, que nem tu acabou de falar, se preparava, o Colorado, o Potosense, esse time Guarani, Arsenal, Cruzeiro, esses caras se preparavam, que dava pau, era 90 minutos ali pegado. Ali do Rio começava e terminava. Hoje você vê esses meninos hoje, cai de 2, 3 jogadores, cara, paciência. Eu vou pra beira do campo hoje, se não tiver um amigo hoje pra me conversar, cara, eu não vou ligar no jogo. Por quê? Pô, só vejo... E hoje tá até no futebol brasileiro, eu não assisto o jogo todo hoje. Porque hoje o jogador, todo mundo virou Neymar. Eu sou um crítico, lógico que eu vou criticar. Todo mundo quer ser ele. Cara, jogador tem que ser fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, fora da curva. É poucos. Hoje o jogador tem que se dedicar, pô. Tem que se dedicar. Ou não desiste. Eu começo pro meu filho, pô. Sabe jogar bola, sabe tudo. Fez base lá pelo Paraná, tudo mais ali. Mas não quer.
É que nem montou 80, 90% hoje da idade dele. Então tudo aí. Não vai nem na beira de campo. Nós poderíamos hoje estar cheio de jogador hoje. Nós somos um exportador de jogador aqui do Balsa para os clubes brasileiros aí, Série A, Série B, Série C, Série D. Nós poderíamos ter. Mas eles não querem. Aí por isso que eu vou montar um time meu aqui, eu tenho que trazer no mínimo 40% de fora, pô. Então tá aí a justificativa, né? Eu já cheguei na minha casa, na minha humildezinha casa, os caras chegaram de madrugada, amanhecer 9, 10 jogadores de fora, porque o daqui não chega. Eu fiz um clássico grande aqui com o Mensageiro, que era no tempo do Saul, que jogava, o Saul no Mensageiro, que a gente jogou, Daniel, você jogou também. E eu, jogador meu do Alto Parnaíba, do Tasso Fragoso, 240 km daqui lá, 7 horas da manhã eu estava em Balsa. A hora que o cara acordou. 8 horas da manhã, 8h30, o jogador bem aqui da Açucena, do outro bairro bem aqui, não chegou atrasado. Tá entendendo? Fizemos dos melhores jogos que nós fizemos no campo de barro. Foi esse jogo que você lembra. Que até o Lito foi expulso, o Leandro Marcado só não fez chover nesse dia, mas a vitória Deus sempre dá pro lado mais, que trabalha mais. Sabia que foi pra mim. Tu tocou no assunto assim, que aí eu tô falando, eu venho lembrando assim. Desde o início da nossa conversa aqui, eu venho lembrando. Qual foi o campeonato inesquecível teu, que tu ganhou? Daniel, eu tive várias finais nesse campo, Casuza Ribeiro aí. Eu já saí. Pai, teve da Casa do Fazendeiro, que eu ganhei o primeiro jogo de 2-0. De 2-0. Foi 2-0. Foi 2-0. E o segundo jogo nós saímos ganhando de 1-0. 3-0 no agregado. 3-0 no agregado. Os caras frouxaram e os caras... Mas o campeonato mesmo que eu não vou esquecer nunca foi o Copão de 2014. O Velho Guerreiro de 2014. Foi mesmo? Aí aquele ali foi... Aquele dali foi... Todos foi muito importante. Por conta da emoção, né? Por conta da emoção. Eu trouxe o Rubens de Imperatriz. O Taxinha, lá tava em Imperatriz também. Eu trouxe o Wesley Smith, que tava na Coreia. Que tava em Uruçuí, eu trouxe. A gente trouxe ele. O Floriano era um dos dirigentes da gente também. Ele sabedor disso, o Floriano. E o Rogério da Casa Cerâmica, que a gente ganhou o campeonato com ele. Aí num ano que você lembra, que nós ganhamos um campeonato aí, nós falamos de toque de bola de barro, mas nós tocávamos ela igual lá no Camp Nou, o time do Barcelona. Todo mundo que entrava na hora já entrava sabendo que nós fizemos acontecer. E aquela lá de 2014, cara, eu não vou esquecer não. Pela emoção do último segundo, faltava 20 segundos, porque o Ventão jogou demais. O Ventão fala assim, diz que aí o João Neto fez a jogada e sofreu o pênalti, né? Aí diz que o juiz apitou, o Giovanni apitou, aí diz que o banco do time comemorando, né? É campeão, aí diz que o Ventão... Rapaz, ele marcou, foi o pênalti. Daniel, eu te garanto hoje que eu tava com minha menina, era bem pequenininha, o Douglas também era um moleque pequeno. Na hora que ele, 3-2, aí o menino deu 4 minutos, foi 3 minutos. Aí eu sei que 3-2 pros caras, que os caras jogaram demais. Meu jogador era bem qualificado, cara, mas eles não renderam o que tinha que render. Que se eles tivessem baixado a bola, nós tínhamos ganhado o jogo no jogo. Mas nós chegamos era perder. Porque o Ventão nesse dia lá, ele... O Ventão do time, né? O Ventão lá da atriz dela, o time do Raimundinho. E o Jó, esses caras todos ali, o Chilton. Aí eu perdi meu volante logo nos primeiros minutos, o Ceará saiu. Aí entrou o Endo, jogou muito bem. E o Rubens jogou, tinha sofrido um acidente, tava com um corte na coisa. Eu lembro. Aí jogou só o primeiro tempo, entrou o Pablo no segundo tempo. Aí nós saímos em empate, foi 1-1 no primeiro jogo. Não, 1-1. Eu fiz uma coisa que eu acho que treinador para fazer, que nem o Rogério da Casa Cerâmica fala, que eu acho que só eu que fiz. O Elísio lá do Riachão, que eu tenho muita sorte com o goleiro lá do Riachão. Tem Bisol. Bisol foi campeão, fui com o Elísio, fui com o menino agora, com aquele lá, é do Riachão também? O Pepe, foi ano passado. Aí o Rogério falou assim, Geivan, eu não acredito que tu fez o que ninguém faz. O goleiro pegando bem e tu trocou o goleiro no segundo tempo. E eu falei, ali foi questão que eu trouxe um goleiro que tava pegando tudo. Na seleção de Uruçuí, campeão
Copom Sul do Piauí, lá em Teresina, que era o Johannes. E eu falei pro Elis, se tu pegar 10 gols no primeiro tempo, é 10 gols. Se tu não pegar nenhum gol, é só o primeiro tempo. Só é o primeiro tempo, porque esse aqui só vai sentar, ele vai sentar pra ti o primeiro tempo, porque você é o cara, mas ele não senta pra goleiro nenhum aqui agora, hoje. Aí eu botei o Giovanni. Inclusive, ele fez a diferença, pegou 4 pênaltis. Foi mesmo? Aí, aquela hora do Rafael, que ele foi infeliz, que foi feliz pra gente, né? Infeliz pra ele. 2 minutos, quando o Giovanni já tava pronto já pro Gato Félix, só bateu o tiro de meta, o zagueiro deles, e ele já tava no meio do campo pra acabar o jogo, né? Faltava 20, 25 segundos. Quando ele bateu, o Rafael chutou só o chão e a bola pegou, parece que foi no Boquinha. Ou foi no Nilton, o centralmente. Que eu terminei aquele jogo com 6 atacantes. Porque eu sou assim. Eu nunca me acovardei. Dentro de campo, não. Meu time é intensidade todo tempo. Não recuo, não. Aí eu tinha que fazer isso, né? Eu se vira. Aí ele bateu o tiro de meta bem no peito do jogador. E eu pensava que ele ia chutar. E ele meteu pro João Neto. No meio, o João Neto, quando dominou, que cortou, o Rafael deixou o joelho. Aí o menino marcou o pênalti lá. Quando o Josimar tava no banco do Raimundinho, Josimar Feitosa, nosso amigo também. E todo mundo correram, levantaram, correndo pra comemorar. E que foi o Ventão freou. Não é assim. O homem tá marcando é pênalti. Aí o Taxinha correu pra vir marcar. Eu já tava arrumando as coisas aqui pra sair pelo fundo, que eu nem ia pegar medalha. De tanto que minha menina já tava pegando aqui, minha pequena, meus outros, tudinho já tava pegando. Cara, eu ia sair aqui pelo fundo do campo. Eu nem ia sair, cara, que eu tava convicto que ia ser campeão. Mas Deus me prepara sempre essas coisas. É no limite do limite, cara. Aí o Pablo ficou em cima da bola lá, o Taxinha veio beber água e correu pra cima de mim. Eu digo, não, o cara lá vai bater. Aí o Pablo velho foi lá e empatou o jogo. E nos pênaltis de novo ele fez. E o Taxinha, o Taxinha foi e perdeu o pênalti na hora do gol. Meu Deus, se eu tivesse colocado o Taxinha, se for, a gente não vai, né? Deduzir assim. Mas ele perdeu e o Wesley também perdeu. Foi dois grandes jogadores, né? Dois grandes jogadores. E o Rubens saiu, né, que tava machucado. Mas o time, esse foi teu título inesquecível, né? Foi inesquecível. A Velha Guerreira de 2014, né? Agora o teu time que encantou, na minha opinião, assim, que não é porque eu jogava naquele time não, mas aquele time nosso de 2007 era fora de série. Tu falou aí agora, né? Botar nós no Camp Nou. Rapaz, era bom jogar naquele time. E aí eu falo assim, que eu tive a honra de jogar naquele time e jogar com o Roberto Maranhão. Givão, você dá a bola no Roberto Maranhão, você entrega pra ele aqui assim, ele dá só meio tapa na bola. Ou ele dá de primeira pra ti, ou ele ajeita ela e te coloca na frente pra tu fazer o que tem que ser feito. Então aquilo ali facilitava demais a cabeça da gente, né? O Jorge Luiz jogando bola demais naquele ano, né? Jogou muita bola aqui na cidade de Jorge Luiz. E assim, Neguinho do Prosópio na frente, junto com o Chiquinho do Tasso vinha pra fazer ali, pra decidir. Aí ficava Everlando, cara, o Everlando até hoje, manda um abraço pra Everlando, tá lá em Goiânia, morando lá, ele tá sempre comentando nas postagens do podcast, ele assiste todos os episódios, que ele fala pra mim o detalhe do episódio, então ele assiste todos os episódios. Everlando, aproveitar e mandar um abraço pra você aí. Você tá convidado, quando tiver em Balsas, comparecer aqui pra bater aquela resenha com a gente, né? Mas aquele time era bom, né, era, cara? Ventão, Daniel, desculpa. O Ventão tá na minha cabeça, aquela porra. Aí, eu acho que foi dos maiores times que eu montei, foi aquele time ali. Porque eu olho pra ele, inclusive dentro do meu Brasil, no salão, só tem aquela foto lá, cara. Porque eu acho que eu com aquele time na mão de novo ali que aqueles 2 postes ali na zaga ali, que você sabe que você era um cara que jogava de volante também, né? Jogava quando precisava, você jogava descia, né? Era. Aí o Ari do Riachão e o Nego Rafael. E aí o goleiro Bisol, pra fazer gol nele era difícil, cara. Aquele goleiro lá do Riachão. O Ari foi no Balsense. Mas o Ari tava também. No Copão. No Balsense ele tava no Balsense. No Copão não. A zaga do Copão era Lito e Rafael. Aí adiantava eu e Jorge Luiz. Na lateral direita era o... Manelzinho também pegou. Veio na final, porque o Lito foi expulso. E aí na lateral direita o Alberto, na esquerda o Tony. Aí vinha eu, Jorge Luiz, Robertinho Everlando, Neguinho e Chiquinho do Tasso. E aqui no Copom, né? Aquele time lá, eu hoje não é querendo falar, não. O Reginaldo Gordo também. O Reginaldo Gordo já foi no Balsense. Balsense, jogamos muita bola. Mas tudo foi tudo naquele ano. Foi tudo naquele ano, tudo 2007. O Rogério é uma prova. Eu esqueci de perguntar, tem algum time em Balsas que já ganhou o Copão e o Balsense no mesmo ano? Que eu me lembro, não.
Que nós ganhamos todos. Acho que nós ganhamos. Rapaz, teve vezes que acho que nós ganhamos até torneio início. Que tinha torneio início e nós começávamos a ganhar tudo. Sabe? Por isso que não é querendo me. Respeitando nossos amigos hoje que mexem com bola. Porque tem uns caras que mexem com bola que não gostam de. Que não foca igual a gente. Que botou sua vida igual eu fiz. Cara, que eu perdi uns cabelinhos aqui, foi no futebol balsense, cara. Geivan, nesses 31 anos de futebol em Balsa, 94 pra cá, quem foram seus maiores rivais? Eu sei que o Raimundinho é um deles, e eu falo assim, eu fui campeão, né? Se tiver um Vasco e Flamengo em Balsa, é você e o Raimundinho. Né? Até literalmente falando, né? Você é vascaíno e o Raimundinho é flamenguista. E eu consegui ganhar pelos dois. Eu joguei. Poucos jogadores aqui em Balsas teve a oportunidade de falar assim: não, eu joguei no time que era rival do outro e fui campeão. Poucos. Quem foram os seus grandes rivais aqui em Balsas? Essas grandes rivalidades? Desde o início até hoje. Daniel, falando sério pra ti aqui, olhando pra eles aqui hoje, todo mundo, eles consideram que eu sempre sou um cara rival deles. Assim, cara, se eles souberam o tanto que o meu coração assim é bom, porque eu foco muito no meu time. É por isso que eles pensam que eu sempre fui um adversário que sempre incomodou eles, certo? Eu te falo assim, às vezes tu é rival do Raimundinho, o Raimundinho é meu grande amigo, fizemos muitas final, aquela coisa. Eu acho bacana o Raimundinho correndo atrás de jogador bom ali pra brilhantar o que ele fez esse ano, aqueles caras que ele trouxe pra jogar a final do futebol desse ano. O Raimundinho foi um cara que ainda correm pelo futebol balsense. Eu também fui de madrugada, jogador chegando na minha casa, sempre para brilhantar o futebol balsense. E segundo, eu quero dizer assim, que meus adversários fortes mesmo, adversário, que eu não sei o rival, foi a Trisdela, o próprio meu bairro que eu moro. Eu moro na Trisdela, que eu represento o Guarani, que é da Trisdela, né? Que o Eleodoro, Ivan Moto, que foi eles que fundaram o negócio do Guarani, eles não conseguiram ganhar naquele tempo campeonato balsense pelo Guarani. E eu fui privilegiado, graças a Deus, ganhei 3 campeonatos balsense. E o Copão, tem 3 estrelas. E os Copão tudo. O Copão é pela Flora Rica. Copão do Rio Balsa, Copão da Prefeitura, Velho Guerreiro, não sei o que mais lá. Aí Society, do BNB, e outra coisa. Eu sei que o Nilson, ó, o Braz tem balsense na casa dele lá, taça. O Rogério Caçaranco tem um troféu de campeão balsense lá. E muita gente tem. O Nilson tinha a sala dele, era toda cheia de troféu. Meu grande amigo e meu compadre também. E a Vimareto também, ele focava demais, mas eu também, o Nilson. Aí depois que ele começou a abrir, foi pegar o São Caetano, aí já ele não ganhou mais nada. Eu sabia que tu ia falar isso. Tem que encostar pessoas que... O Nilson era um cara muito bom, dos melhores dirigentes do meu time. Floriano também, cara, foi um cara que... Ajudou muito, bacana. Né? O Vinícius, Luiz e você, foi um cara, ainda hoje é um cara que não mede esforço, assim, sempre quando pode, e pode, às vezes não pode, mas eu dizendo pode, é aquela coisa. E em relação também, o pai do Ceará também lá me ajuda muito, cara. Chico Louro. O Chico Louro é um cara que é um paizão. Eu considero aquele cara lá que não é um paizão. Os meninos lá tudo, os meninos de Ribeiro lá, tu é doido, cara. Aqueles meninos fazem coisas por mim que acho que ninguém faz aqui. Ivan, e aí eu quero aproveitar o momento do programa e pedir assim, bora fazer um momento polêmico aqui agora, montar a sua seleção balsense. Só de Balsa. Não vou deixar você trazer jogador de fora nessa seleção, não. Só de Balsa. Monta a seleção pra mim aí. Do goleiro ao ponto esquerda. Eu sou do tempo do ponto esquerda ainda. Mas, Daniel, Começando goleiro. Pelo goleiro? Goleiro. Vamos montar a seleção balsense aí. Balsense. Nessa seleção não vou deixar você trazer jogador de fora, não. Peguei de calça curta agora, hein? Daniel, hoje eu começaria... Eu não tô lembrando. Do que tu viu jogar. Tu viu o Félix, tu viu o Wagner, tu viu o Tanja. É uma seleção do Balsense. Balsense, de Balsense aí. Goleiro. Só jogador goleiro, né? Só jogador de balsa. Rapaz, o Giovanni... Não, pode botar os meninos lá do passado, do Pé de Anjos, essas coisas, tudo. Pode? Sim, é a sua seleção balsense que você viu jogar. Né? Eu não, por exemplo, o cara vai me falar assim, ó. Os caras falam muito do Cocá, o Cocá velho, né? Pai do Jonathan, pai do Júnior Cocá. Diz que
pra muitos foi o melhor jogador que teve em Balsas. Mas eu não vi jogar, então eu não posso colocar o Kaká na seleção minha. Porque eu só escuto história. Eu não vi ele jogar. Então monta a seleção de quem você viu jogar. Vi, né? Que eu vi. Pra mim, o goleiro Tanja, lateral direito Pé de Anjo, lateral esquerdo Prosópio, a zaga de Milson Giovanni, que eu vi jogar. Santini. O Santini, Giovanni. O Edson de volante. O Edson saudoso, que tá morrendo. E outros volantes, segundo volante, vamos supor que hoje eu botaria naquela seleção lá Saul. 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 O 2-6. O meia. O Roberto, Mauro, Nego Mauro. Roberto Maranhão. Mauro Padilha e Roberto Maranhão. Roberto e na frente. Maranhão, isso não era uma seleção, era um time profissional, né? Eu sabia que você e ataque. O ataque hoje eu colocaria hoje pelo jogador que fez fundamento, fez base, fez dentro aqui aqui no Brasil, né? Que hoje está em Balsa, que é jogador decisivo mesmo, hoje centroavante, eu colocaria o Ventão. Centroavante e o jogador de lado, né? Jogador de lado. Eu botava o saudoso rapaz lá do SAI, que era o Chiquinho. O Chiquinho que jogava demais. Eu achava ele jogar demais, chutava muito. Porque os outros são a minha seleção, né? Tem muito cara bom de fora. Aqui em off mesmo, antes de começar o episódio, tu falou assim do Najib, tu falou do Najib enchendo a boca pra falar do Najib. É porque aí ele concorre com o Mauro e com o Roberto. Ele concorre com esses dois. Porque pra mim o jogador que eu vi jogar no Balsa hoje, que era pra ser, eu vou falar até o Zico, que é do meu time rival, o Roberto era pra ser o Zico do futebol brasileiro. Eu não sei o que foi porque hoje a gente não vai fazer vista grossa, porque o Roberto, até agora que eu vi o jogador, o meia de Balsa é aquele cara inteligentíssimo para jogar bola. Mas eu não sei se tinha, pra dentro de campo, jogando o que eu vi, era muito inteligente. Bom, você montou sua seleção: Tanja, Pé de Anjo, Edmilson, Santini, Prosópio, Sarará, Saul. Olha o Saul, com moral do Saul, hein, bicho? Saul, jogador grande. Mauro do Padilha, Robertinho Maranhão, Gabriel Ventão e Chiquinho do SAI. Chiquinho era jogador grande, cara. Eu via. E quem era o grande jogador que você saía de casa pra ir ver jogar? Balsense. De Balsa hoje? Não. Até pode ser de hoje. Pode ser, o que você sai. Eu tô saindo pra ver aquele cara jogar. Rapaz, eu vou dar uma moralzinha. Hoje, jogando hoje? Pode ser. Eu jogando hoje. Rapaz, o Ventão foi jogar lá no Catigão. Eu não vou nessas coisas mais. Esse negócio de campo de balsa. Quando eu aparecer mesmo lá é agora. Mas eu vou ver o Gabriel Ventão jogar. Você sai de casa pra ver ele jogar? Porque é muito inteligente dentro da área. Ali, cochilou com ele é saco. Se deixar ele virar de frente, ele E no tempo mais antigo, quem que você sai de casa pra ver jogar? Rapaz, teve vários Não, jogador. Mauro, Nego Mauro, Roberto Maranhão, saí de casa pra ver jogar. E o irmão do Neguinho, o Prosópio? O Prosópio também era um ala. Não precisava nem de ponta esquerda. O cara era linha de fundo todo tempo. Linha de fundo. Em cima. Preparo físico. Preparo demais. E era assim, ó. Aquele cara que se preparava. O Prosópio. Pra cá, no Balsa, era um lateral de ponta. Tanto que jogou profissional, né? Profissional. Hoje mora em Araraquara. Inclusive, mandar um abraço aí pro Pastor Silva. Ele é chamado de Pastor Silva. Sim. E eu fiz uma homenagem agora na página pra ele, né? Falando da trajetória dele, tal. E ele tá zangado comigo, que disse que o pessoal lá começou a chamar ele de Pastor Prosópio agora. Que ninguém sabia do apelido dele lá em São Paulo, né? E ele hoje é chamado de Pastor Prosópio. Geivan, e uma seleção sua com misturada aí de jogadores? Com misto de jogadores. Você pode botar quem você quiser. De fora, de dentro. Hoje? De todos os tempos. De todos os tempos. De todos os tempos. Aí você pode botar quem você quiser. Rapaz, eu botava hodo, eu colocaria Giovanni. Giovanni no gol. Giovanni, que já faleceu, grande amigo Giovanni. E o Paulinho, né, filho do nosso amigo Valburgo também. Fiz uma postagem pra eles agora também recente. Mandar um abraço pra família de cada um, né? Do Giovanni. O Cleito Silva. Cleito Silva na direita. O Fábio na lateral esquerda. Fábio na lateral esquerda. A zaga. Aí você tem uma opção boa. Tem Rafael, tem... A zaga hoje eu começaria com o Rafael. E... Daqui de Balsa, né? Do que você viu, pode ser de fora. De Balsa também, né? De fora. O Nego Martins, lá de Ribeiro.
Martins e Rafael. Um do Alto Parnaíba do Ribeiro, Cleito, Fábio, Falafina e Giovanni. E meio campo. Meio de campo, volante, eu falei. Né? Agora volante. Já sei quem você vai botar já. Ceará. Lógico que o Ceará é muito inteligente, muito bom. Sabe, tem uma saída de bola incrível. Ali o... Como é que diz, cara? Tem um volante que eu monto no espelho, monto nele aqui. O Lúcio. O Lúcio lá de Uruçuí? O Lúcio lá de Uruçuí. Lúcio e Ceará, vixe, Maria. Lúcio e Ceará. Os caras que pinica a bola bacana. E os meia? Os meia eu colocava o Diego da Feira hoje. É bom, Rivan, esse cara. É muito bom de bola. Ele já é de um tempo que eu não tava aqui em Balsas, né? O Diego sabe jogar. Muito bom. Deixa ele jogar. E o outro? O outro meia aqui hoje eu botaria... das mesmas características, mas eu colocaria o Rodrigo Santos Pato. É bom, dois né? meia. Uhum. 2 meia botar. Que é muito clássico, sai com uma bola bacana e mais. E o ataque do Gabriel Ventão, né? Lógico, hoje. E deixa eu ver, ganhou outro atacante aqui, o João Neto. Pensei que você ia deixar o Netinho. Pô, boa essa seleção aí. E aí, Geivan, a gente tem um quadro aqui chamado Mata-Mata, né? Em todo episódio. Eu vou até aqui abrir a minha cola que eu fiz para te fazer as perguntas, né? Uhum. Esse quadro, pessoal, ele é novo no nosso episódio. É um quadro onde o entrevistado, eu dou 2 nomes, Geivan, e você escolhe um deles, tá? Você pode ficar no muro por 3 oportunidades, tá? Eu vou falar os 2 nomes e você fala qual o nome que você escolhe, tá? E se você falar, são iguais, ou então você tá assim, não, eu vou pular. Você pode pular 3 vezes só, ficar no muro só 3 vezes, tá? Então vamos começar agora o quadro Mata-Mata do podcast aí com o episódio do Geivan. Neguinho do Prosópio ou Zé Augusto? Neguinho do Prosópio. Certo. Pé de Anjo ou Cleito CCS? Meu amigo, tudo mais. Mas a gente tem que votar em um, né? Que a gente vai jogar, seleção, tudo mais. Pé de Anjo. Pé de Anjo. Mauro do Padi ou Roberto Maranhão? Mauro Padi, sensacional, um meia bom demais. Mas o Roberto, sem dúvida, é o Roberto. O Roberto. Um grande jogador balsense, o rei do reggae, o Washington, contra Gabriel Ventão. O Washington é meu amigo também. É um jogador que rodou, mas não teve muita sorte no futebol. Foi a carreira muito curta, né? Pela carreira longa do Gabriel, pelos campeonatos que o Gabriel já ganhou e rodou, eu fico com o Gabriel. Certo. Outro amigo seu, que só corta o cabelo lá contigo. Zagueirão Marcinho, lá do Potosí. E o Nego Aparecido, lá de Uruçuí. Desculpa assim, mas legal, pela raça pelo que o Marcinho representou aqui no futebol balsense, e o Aparecido representou lá, às vezes aqui e lá em Uruçuí. Pelo que ele carregou na casa do fazendeiro, porque ele era aquele cara que... Líder, né? Líder até demais. Eu fico com o Marcinho. É? Fico com o Marcinho. Pô, beleza. Agora uma disputa que você colocou na sua seleção. Ceará ou Lúcio? Ao Ceará. João Neto ou Faísca? Rapaz, a carreira do Faísca, que ele foi muito curta, né? E pelo que o João Neto representou, sul do Maranhão, sul do Piauí, e jogou fora, lá em São Paulo, em São Vicente, em Santos, lá pelo São Vicente, lá em Santos, pelo Atibaia, pelo que ele rodou e pelo que ele representou para a Balsa e vários lugares, João Neto, lógico. Certo. Leandro Machado ou Nagibe? Cara, Nagibe. Disputa boa aqui também agora. Saul ou Adriano Lourim? Saul. Pipoca, amigo, irmão do Cleito, irmão do Chaves. E um grande amigo seu, Lito. Lito. Uhum. Corronite, Corró das Meninas. Ou Veinho? Veinho do Colorado. Corró. Reginaldo Gordo, da Açucena. Ou Carlinhos, de Uruçuí, da Ribeiro? Carlinho. Rodrigo Gêmeo ou Fábio Falafina?
Mas Porque o Rodrigo jogava lateral também, né? Por isso que eu botei ele aqui. eu acho o Fábio. O Fábio Falafina, né? Fala. Então esse foi o nosso quadro mata-mata. O Geivan não pulou nenhum, cara. Rapaz. Geivan, meu amigo. Então é isso. Te agradeço demais por a oportunidade de estar aqui no podcast Clube da Resenha, né? Trazer um pouco da tua história aqui. Tem alguma consideração que você queira passar para o nosso público, para o nosso grande espectador, nossos telespectadores, nossos seguidores do canal Podcast Clube da Resenha? Acredite nesse projeto do meu amigo Daniel, que é um projeto que é o certo, pela direita, certo? E vamos que vamos. E vamos, você, o jogador dirigente de equipe de Balsa, você que é do poder público, o empresário, vamos, cara, fazer uma junção porque Balsa merece ser lembrado mais ainda no futebol por esses lugares aí. Nós não pode trazer impressão de lá. Eles têm que vir aqui e levar daqui. E peço que nossos empresários, poder público, em nome do meu privado grande público, né? O privado, o público, e que o nosso prefeito agora que está iniciando o mandato, que eu acredito muito nele, votei nele, lógico, acreditei nele e eu estou apostando nele, que o futebol, eu sei que é um começo, ele já fez um torneio aí para adiantar nosso aniversário de Balsa, que foi bem bacana. E vamos, gente, abrir mais a mente, cara, em termos desses campeonatos. Não vamos esquecer passado, vamos abrir nossa mente aqui, botar os caras para jogar, campo, vamos ter. Nosso Cazuza, eu sei que vai ter uma reforma bacana ali, bonita ali, para nós chegar ali e se orgulhar, tá? E é isso aí que eu quero. E esse cara aqui é um crítico? Não. Esse aqui é a favor do futebol jogado, de qualidade. Eu quero ir ver o atleta de qualidade jogando bola. Eu não quero ver futebol pelada. Vamos esquecer, gente. Vamos esquecer. Futebol pelada. Vamos, que nós não merecemos mais isso aí. Nós crescemos essa cidade aqui hoje e esses empresários que chegaram aqui é para isso. E vamos, e eu só tenho que agradecer esse rapaz, esse Daniel aí, esse é um cara sensacional. E vamos que vamos, cara. Beleza, Geivan, obrigado pelas palavras aí. Então, assim, já tinha te convidado há muito tempo para participar aqui com a gente, né? E aí, dias atrás eu falei, Geivan, e aí, tá preparado? Preparado, pronto e querendo, né? Geivan falou. Então, te agradeço demais por ter aceito a visita e vir aqui fazer esse quadro com a gente, esse episódio, né? O quadro do Mata-Mata. Eu nem te falei que, vou te fazer umas perguntas assim assadas sobre o quadro Mata-Mata, mas não falei o nome, né? Então, assim, e também aproveitar a oportunidade para mandar um abraço pro Railanzinho, rapaz, filho do Railan. Tá tentando a vida sendo jogador lá em sem treinamento do Wilson Goiano, né? Eu esqueci o nome da cidade ali, Trindade, parece, fica ali na Grande Goiânia. E o Railan falou, rapaz, o Railanzinho não perde um episódio daquele lá. Eu aproveitar para... O Railan da Sucena, você conhece, né? Uhum. Então, Railan, aproveitar para mandar um abraço aí pro Railanzinho. Railanzinho, um abraço, meu filho. Tá na luta, tá na pegada, assim como você. Tem muitos também que tá buscando essa oportunidade de virar jogador. Então, aquilo que eu falo para você nas mensagens, honrar pai e mãe, esquecer farra por enquanto, esquecer glamour e se dedicar ao futebol, tá? Você tem futuro, eu vejo nos seus vídeos aí. Então, o podcast Clube da Resenha deseja boa sorte, não só a você, mas como todos aqueles garotos que estão buscando o futebol como meio de vida, tá? E é isso, Geivan. Chegamos ao final. Muito obrigado, te agradeço demais imensamente. Sinta-se homenageado pelo podcast Clube da Resenha por ter vindo aqui, contado a sua história e enriquecido um pouco mais a história do futebol balsense. E é isso, minha rapaziada. Um abraço e até a próxima. Este podcast é uma produção Triunfo Waves.